Outra pergunta que eu costumo ouvir com frequência dos pacientes aqui no consultório: posso fazer clareamento nos meus dentes enquanto estou usando o aparelho? É o que eu vou esclarecer nesse vídeo aqui agora para vocês. Respondendo a pergunta, pode. Você pode fazer clareamento enquanto está usando o aparelho ortodôntico, aquele aparelho fixo colado aos dentes. Mas o que eu costumo esclarecer para os meus pacientes é que a pergunta não deve ser se eu posso. A pergunta deve ser: eu devo fazer clareamento usando o aparelho? Vou tentar explicar para vocês. A gente precisa começar a entender como é que funciona o processo de clareamento dentário. Para nós fazermos a clareação dos dentes, para fazer com que eles mudem de cor, a gente aplica um gel clareador, geralmente o peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida. Em contato com a superfície dentária, o agente clareador se dissocia em oxigênio e água, e esses radicais livres penetram a estrutura do esmalte através dos primos do esmalte, chegando até a dentina, um tecido mais profundo em relação ao esmalte, e se liga aos pigmentos que estão contidos tanto na dentina quanto no esmalte, oxidando esses pigmentos orgânicos e fazendo a remoção deles. Mas a capacidade de penetração desses radicais livres, formados a partir do peróxido, é polidirecional, ou seja, não tem problema se o bracket está colado sobre a superfície dentária. A partir do momento em que esses radicais penetraram a superfície do esmalte, eles agem em várias direções, fazendo com que aquele esmalte que também está sobre o adesivo ortodôntico seja clareado. Os radicais livres atuam também naquela região que está sob a peça do aparelho ortodôntico. Por isso a resposta é sim, você pode fazer o clareamento dentário usando o aparelho ortodôntico. Ele não vai fazer com que você fique com manchas depois da remoção do aparelho. Após a remoção do aparelho, é muito provável que os seus dentes estejam clareados por igual. Mas agora, por que talvez seja a melhor opção esperar a finalização do tratamento ortodôntico para poder fazer as técnicas de clareação dentária? O grande problema é que o agente clareador diminui a adesão dos materiais resinosos à superfície dentária. Isso é questão polêmica na odontologia, não há muito consenso. Eu pesquisei vários estudos para fazer esse vídeo aqui. Muitos mostraram uma redução significativa da capacidade de adesão da resina ao dente após a clareação dentária e outros mostraram que essa capacidade não se alterou tanto. Mas existe muita evidência de que o clareamento diminui sim a capacidade de união do bracket ao dente, principalmente quando a colagem é realizada logo após a técnica de clareamento. Aquele oxigênio formado durante o processo de clareamento, quando o agente clareador entra em contato com a superfície dentária, pode ficar acumulado sobre os dentes ainda por 2 semanas após o processo de clareamento. Durante esse período, esse oxigênio residual atrapalha a polimerização das resinas quando elas são colocadas sobre a superfície dentária. A resistência da colagem do bracket ao dente fica diminuída por causa de microinfiltrações que podem surgir por causa desse oxigênio residual e também porque ele atrapalha o processo de polimerização em alguns pontos desse agente de união. Na prática, isso faz com que os brackets caiam com mais facilidade, quebrem com mais facilidade. É do conhecimento de todos que para o movimento ortodôntico acontecer com sucesso, a peça do aparelho precisa estar bem aderida ao dente, porque uma força é exercida sobre essas peças e se elas não estiverem bem aderidas, a movimentação não ocorre conforme foi planejado pelo ortodontista. Esse é o principal motivo da gente evitar fazer clareamentos antes da instalação dos aparelhos ortodônticos. Para que o clareamento não atrapalhe o processo de colagem do aparelho ortodôntico, seria importante esperar de 2 semanas a 1 mês do processo de clareamento até a colagem do aparelho ortodôntico, para que haja certeza de que não vai haver interferência nesse processo de adesão das peças do aparelho ao dente. O uso do clareamento durante o tratamento ortodôntico fixo também pode levar a esses mesmos problemas, porque ele pode causar microinfiltrações ao redor da resina que cola o bracket ao aparelho, fazendo com que ele solte com mais facilidade e atrapalhe o tratamento que já está em andamento. Algumas marcas de alinhadores invisíveis permitem que o paciente faça o clareamento enquanto movimenta os dentes, colocando o gel do clareador no próprio alinhador. Mas isso também pode atrapalhar o tratamento ortodôntico e precisa ser muito bem planejado, porque em muitos momentos o ortodontista precisa colar resinas ao dente durante o tratamento com alinhadores na forma de attachments para otimizar a movimentação de determinados elementos dentários. E se você está fazendo clareamento, pode ser que a colagem desses attachments também fique dificultada e também dificulte o tratamento ortodôntico. Porque o clareamento dentário após a finalização do tratamento ortodôntico é a melhor opção. É comum que após a remoção do aparelho ortodôntico do paciente,
possa aparecer, nos casos em que os pacientes não foram tão cuidadosos com a higiene, manchas brancas decorrente da desmineralização do dente ao redor da peça do aparelho, porque placa sujeira ficou acumulada ao redor dos brackets por muito tempo e provocou manchas brancas no dente que não saem mais após a remoção dos aparelhos ortodônticos. O clareamento ortodôntico vai ser bem-vindo nesses casos, porque ele vai diminuir o contraste de cor do dente com a mancha branca, fazendo com que ela fique um pouco mais disfarçada. Então ela ajuda nesses casos em que as manchas brancas ficaram nos dentes e estão incomodando os pacientes esteticamente. Após a finalização ortodôntica, os dentes estão bem posicionados, bem dispostos um ao lado dos outros. Isso faz com que o gel clareador também atue de forma mais efetiva, porque ele consegue atingir todas as superfícies dos dentes, inclusive dentes que poderiam estar inclusos ou escondidos por baixo da gengiva ou por baixo de outros dentes, por causa do apinhamento antes do tratamento ortodôntico. Então, fazer o clareamento após o tratamento ortodôntico faz com que o clareamento fique mais otimizado, porque ele consegue chegar a todos os dentes por igual. Além disso, é comum que os pacientes em tratamento ortodôntico apresentem gengivites focais, por conta do acúmulo de placa maior que acontece quando o paciente está com todo o aparato ortodôntico na boca. Alguns pontos da gengiva podem estar inflamados. E existem evidências científicas que mostram que a clareação dentária ajuda nesse processo de melhora do quadro gengival pós-tratamento ortodôntico, porque as substâncias usadas na clareação dentária eliminam algumas bactérias que agem nas inflamações gengivais, nas periodontites. Então, o aspecto dos dentes muda porque eles ficam mais claros, com uma sensação de higiene maior, o que estimula o paciente a também melhorar os seus cuidados com a higiene, e a eliminação dessas bactérias fazem com que a soma desses fatores traga uma melhora à saúde gengival do paciente. Quais são as exceções em que o clareamento dentário é bem indicado quando o paciente ainda está usando o aparelho ortodôntico? Alguns pacientes apresentam a necessidade de fazer tratamentos restauradores estéticos após a remoção do aparelho ortodôntico. Quando o paciente, por exemplo, apresenta uma desproporção entre os tamanhos dos dentes e o ortodontista deixa espaços entre os dentes para que, após a remoção do aparelho, o paciente faça restaurações de resina ou de cerâmica para poder preencher esses espaços e trazer mais harmonia ao sorriso. Nesses casos, o desconforto estético para o paciente pode ser grande para que ele remova o aparelho, fique com todos esses espaços na boca, precise passar ainda pelo processo de clareamento até que ele possa fazer as resinas. Então, especificamente nesses casos, o clareamento pode ser mais vantajoso, realizado ainda com o aparelho em boca, porque o paciente já fica com os dentes clareados, ainda no processo de finalização do tratamento ortodôntico, e quando ele remove o aparelho, ele já pode direto fazer as restaurações estéticas e elimina esse tempo de espera do processo de clareação dentária e não gera esse desconforto estético no paciente enquanto ele aguarda as restaurações dentárias estéticas que vão ser feitas pós-tratamento. Existem casos em que, inevitavelmente, o tratamento ortodôntico pode ser um pouco longo. Por conta do acúmulo de placa que o aparato ortodôntico pode gerar, os dentes amarelam, acumulam uma quantidade de pigmentos muito grande. E isso pode gerar um desconforto estético, até um desconforto emocional no paciente. Para servir como incentivo para que o paciente continue levando o tratamento ortodôntico até o fim, sem esse desconforto, a clareação dentária pode acontecer com o paciente ainda usando o aparato ortodôntico. Lembrando que esses casos devem ser muito bem planejados pelo dentista, muito bem explicados para o paciente, porque aquelas intercorrências que eu expliquei no início do vídeo podem acontecer e tanto o dentista quanto o paciente precisam estar preparados para ela. Concluindo, se você chegou até aqui nesse vídeo, agora você sabe. É possível sim fazer a clareação dentária enquanto o paciente ainda usa o aparelho ortodôntico, mas talvez não seja o mais indicado para todos os casos. Portanto, se você tem vontade de clarear os seus dentes, mas ainda não terminou seu tratamento ortodôntico, converse com o seu ortodontista, porque ele vai conseguir te orientar para saber qual a melhor hora para fazer o clareamento, para fazer esse processo no seu caso específico. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, trouxe uma informação nova que você não sabia, compartilhe com alguém que você conhece, deixe o seu like e manda um alô para mim aqui nos comentários. Tchau, tchau, a gente se vê na próxima.